Então, gente, bom dia para todos. Nós vamos começar mais uma discussão de outro fenômeno dentro da física, que é a parte de ondulatória, tá? No nosso material, a ondulatória, se eu não me engano, inicia no capítulo B9 e vai até o capítulo B12, tá? Então, toda a nossa discussão agora da frente B, só resta a gente falar de ondulatória, ok? O primeiro capítulo que a gente vai trabalhar, que é o capítulo B9, ele fala de introdução ondulatória e MHS. Então, primeira coisa que a gente tem que discutir nessa conversa é o que é essa história de MHS e o que são ondas, né? Ondas, eu já discuti com vocês, que são pulsos de energia que são liberados pelos corpos, né? E vão vagando no espaço. Então, é a energia desprendida da matéria que vai estar vagando no espaço, ok? Legal. E o que são MHS? MHS, na verdade, é o que a gente chama de movimento harmônico simples, tá? Os movimentos harmônicos simples, eles têm que obedecer duas características. Quais são as características que eles têm que obedecer? O movimento harmônico simples, ele tem que ser periódico e ele tem que ser oscilatório, ok? São as duas características que vai definir se o movimento que está acontecendo de um corpo é harmônico simples ou não, ok? Se o movimento for somente oscilatório, ele vai ser um movimento harmônico, tá? Se ele for um movimento oscilatório periódico, nós chamamos de movimento harmônico simples. O que é um movimento periódico? O movimento periódico é aquele movimento que ele vai ter um período constante, ok? O que é um período? Opa, deixa eu voltar aqui. O que é o período? É um tempo de oscilação, tempo para completar um ciclo. Então, sempre que a gente estiver falando de movimentos periódicos, movimentos harmônicos simples, eles vão ser movimentos oscilatórios, que são movimentos cíclicos, né? Que giram em torno, movimentam, repetindo um padrão de movimentação. E essa repetição desse padrão de movimentação, para ser periódico, ele tem que ter sempre o mesmo período, ok? Então, o período vai ter que ser constante. Legal? Essas são as duas características de um movimento harmônico simples. E aí a minha pergunta é o seguinte: o que movimento harmônico simples tem a ver com ondulatória? Por que esses dois conteúdos são trabalhados conjuntamente, ondulatória e movimentos harmônicos simples, tá? Eu disse para vocês já, quando a gente falou de luz, eu falei com vocês sobre ondas, nós já discutimos em algumas aulas passadas, eu já tinha definido ondas para vocês, que são pulsos de energia que estão vagando no espaço, né? As ondas, elas são produzidas a partir de movimentos oscilatórios, ok? Movimentos oscilatórios geram desprendimento de energia dos corpos e esse pulso de energia começa a vagar no espaço. Agora, para simplificar o nosso estudo, nós não trabalhamos com qualquer movimentos oscilatórios geradores de onda, nós trabalhamos com movimentos oscilatórios periódicos, movimentos harmônicos simples, porque vai garantir que as ondas geradas elas vão ter sempre o mesmo comportamento, é uma análise mais simplista das fontes geradoras de onda. Então, os movimentos harmônicos simples, eles são movimentos geradores de ondas harmônicas, ok? Que são o padrão de ondas que a gente vai estudar aí dentro do ensino médio.
Legal? Então, quando a gente fala de movimento harmônico simples, ele está intimamente ligado com ondulatória, uma vez que esses movimentos harmônicos que vão produzir as ondas que estão vagando aí no nosso espaço. Legal? Esses pulsos de energia que vão estar desprendidos da matéria e vagando no espaço. Legal. Então, vamos falar primeiro de movimento harmônico, e aí depois nós falamos de um pouquinho das ondas produzidas por esses movimentos harmônicos, tá? Existem vários tipos de movimento harmônico simples. Se a gente pensar num movimento circular uniforme, que vai se repetindo ao longo do tempo ali, ele é um movimento harmônico simples, né? É um movimento oscilatório, está girando em torno, movimentando, sendo cíclico, movimentando em torno de um ponto central, e ele também é periódico, ele sempre vai se repetir no mesmo intervalo de tempo. O tempo para completar uma volta, né, vai ser sempre o mesmo. Agora, os movimentos harmônicos simples que a gente trabalha a nível de ensino médio, que é cobrado no Enem, né, são basicamente dois movimentos harmônicos simples. Um que nós chamamos de sistema massa-mola e o outro que é o sistema de pêndulo, ok? Então, vamos discutir primeiro sistema massa-mola, depois a gente discute o nosso sistema de pêndulo. Foi? Então, beleza. Sistema massa-mola. O sistema massa-mola vai ser um sistema que ele vai trabalhar com um peso, um objeto, que nós estamos aqui, ó, um objeto, em que vai estar preso em uma mola, numa superfície plana, em uma superfície horizontal, aqui, livre de qualquer atrito, ok? E aí, se eu consigo criar essa estrutura, eu consigo desenvolver nessa mola, nesse sistema massa-mola, um movimento harmônico simples. Como é que eu faço? Eu vou pegar esse peso, que estava inicialmente num ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio, que está marcado com esse zerinho aqui. O que seria o ponto de equilíbrio? Onde a somatória das forças que atuam sobre ele é igual a zero. Se eu coloco ele aqui no ponto zero, quais forças vão estar atuando neste corpo no momento? Vai estar atuando a força peso, e ele está apoiado em uma superfície, vai estar gerando a força normal. Não tem força elástica neste momento, porque a mola não vai estar deformada. Legal? Aí eu pego essa força normal, anula a força peso, e ela vai anular ao longo de toda o movimento oscilatório, vai estar sempre anulando, que o peso vai ser igual ao normal nesse caso, sempre. Então, a única força que vai poder variar o movimento desse bloco vai ser uma força elástica quando essa mola estiver deformada. Aí, o que eu faço? Puxo esse peso até uma certa distância, que aqui vai gerando a mola uma certa deformação, ok? E aí eu gerei essa deformação que na figura está representada por uma deformação X. Levei ele até um ponto A, qualquer no espaço. Quando eu pego ela e trago até aqui, e daqui inicia-se o movimento harmônico, eu solto esse objeto, o que acontece? Ao puxar o objeto, é surgida uma força elástica, que neste caso nós vamos chamar de força restauradora. Por que a gente chama de força restauradora? Que ela tenta restaurar a posição de equilíbrio, ela tenta sempre trazer o objeto de volta ao seu ponto de equilíbrio, beleza? Ao ponto central aqui. Então, quando eu puxo essa mola para cá, a força peso e normal continua se anulando, então a força elástica vai atuar como uma força
resultante. Como ela atua como uma força resultante, ela vai acabar gerando o quê? Uma aceleração. Fazendo com que esse objeto saia do seu ponto aqui de repouso, de forma acelerada, porque a força vai estar no sentido do deslocamento, ele vai deslocando de forma acelerada, vai aumentando a velocidade, aumentando até chegar no ponto de equilíbrio. Só que quando ele chega aqui no ponto de equilíbrio, ele vai estar com velocidade, vai estar com uma certa velocidade, ok? É um ponto onde a deformação é zero, não tem força elástica. Nesse instante, a somatória das forças vai ser igual a quanto? A zero, porque não vai ter força elástica. A força elástica só existe quando a mola está deformada, e o ponto zero é onde a mola não tem deformação. E se um corpo está inércia, se ele se encontra em movimento, ele tende a continuar o quê? Em movimento. Então, esse bloco acaba deslocando para a esquerda aqui, ó. Na hora que ele desloca, o que vai acontecer? Ele vai comprimir a mola, ele acaba deformando a mola novamente. E aí, quando ele deforma a mola, gera-se uma força elástica, e a força elástica é sempre contrária à deformação. Se a gente olhar na figura primeira, a mola foi puxada para a direita, gerou uma força elástica para a esquerda. Se a mola agora é comprimida para a esquerda, ela vai gerar uma força elástica para onde? Para a direita. E aí vai fazer com que esse bloco que estava deslocando aqui do ponto zero para a direção de compressão da mola, a força elástica vai estar atuando agora, nesse momento que ele está afastando do ponto de equilíbrio, contrária ao movimento. Se ela atua contrária ao movimento, vai fazer com que gere um movimento retardado. A velocidade vai diminuindo, diminuindo, até parar. Ok? No momento que ele parar, o que vai acontecer? Ele vai ter só um instante parado, vai existir uma força resultante aqui, porque a mola vai ter deformada, vai ter a força elástica. Esse bloco faz o quê? Retorna à posição de equilíbrio de forma acelerada. Então, no movimento oscilatório, no movimento periódico aqui, né? Periódico e oscilatório desse sistema massa-mola, esse bloco vai ficar oscilando entre o ponto A e menos A. É interessante de ver que o deslocamento que o bloco vai ter de extensão da mola vai ser exatamente igual o deslocamento que ele vai ter devido à compressão da mola. Então, a distância que ele desloca entre o ponto de equilíbrio, ela vai ser sempre a mesma. E aí ele vai ficar oscilando entre o ponto A e o A', que ele chamou aqui, né? Indo e voltando. Esse movimento é um movimento oscilatório, cíclico, né? E esse movimento, ele é periódico nesse movimento harmônico simples. Como não tem atrito, a força elástica vai estar atuando sempre da mesma maneira, esse movimento vai se repetir infinitamente, até que vem uma outra força, né, no sistema e para esse movimento harmônico simples. Então, se eu criar um sistema de superfície plana aqui, sem atrito, e coloco essa mola para ficar oscilando, ela vai ficar oscilando em torno do ponto de equilíbrio, tendo a gente chama de enlongamento ou deformação da mola sempre constante, sempre o mesmo deformação para cada lado, seja na extensão da mola ou seja na compressão da mola, ok? E nessa oscilação, ele sempre vai movimentar de forma retardada, afastando do ponto de equilíbrio, até parar na elongação máxima, na deformação máxima, e retornar de forma acelerada ao ponto de equilíbrio,
ok? Nós falamos que nesses movimentos oscilatórios periódicos tem que existir uma força restauradora. O que seria essa força restauradora? A força que busca trazer o objeto de novo para o seu ponto de equilíbrio. Quem que seria a força restauradora nesse sistema massa-mola? Seria a força elástica. Legal? E aí, um sistema massa-mola, esse bloco fica oscilando entre o ponto de equilíbrio. Um exemplo típico que a gente pode ver, é claro que não é um movimento sem atrito, quando é um movimento que existe atrito, a tendência é que essa oscilação vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até parar. Então, se eu quero, na realidade, criar um sistema desse, em que esse sistema massa-mola não pare, eu tenho que estar sempre fornecendo energia para que ele oscile sempre da mesma maneira, ok? Um exemplo típico desse que nós temos são os nossos alto-falantes. O alto-falante, quando você pega a estrutura dele de funcionamento, você vai ver que atrás dessa membrana, que seria o peso em que está oscilando, existe uma mola. E essa mola fica oscilando, ok? Oscilando de forma, se eu estou criando ondas harmônicas ali, ele vai estar oscilando de forma periódica. E aí vai estar produzindo sempre a mesma onda aqui. E essa onda, na hora que ele oscila, dispensado dessa estrutura, né? Um pulso de energia que nós chamamos de onda sonora. Ok? Então, os sistemas oscilatórios, eles são sistemas geradores de onda. E um exemplo típico de geração de onda em sistema massa-mola é a constituição do nosso alto-falante. Legal? Ok? O que eles podem perguntar sobre um sistema desse massa-mola? Uma das coisas que eles podem perguntar é característica de movimentos harmônicos simples. O que faz um movimento harmônico um movimento ser harmônico simples? Isso já foi respondido. Ele tem que obedecer duas características. Quais características? Oscilatório e periódico. Periódico. Legal? Agora, o que mais que eles perguntam? Eles perguntam sobre as características das grandezas que descrevem esse movimento, que está relacionado com esse movimento oscilatório, ok? Por exemplo, o que acontece com a deformação da mola? No ponto de equilíbrio, a deformação vai ser quanto? 0. No ponto de elongação máxima, onde ela desloca mais, a deformação da mola vai ser o quê? Máxima. Então, nas extremidades, a deformação da mola é máxima. Na região central, a deformação da mola é 0. Então, essa grandeza, a deformação da mola ao longo do tempo aqui, ela fica oscilando entre máxima e 0. Entre máxima e 0. Ok? Beleza? Se a gente pensar, por exemplo, na força restauradora, que seria a força elástica, no ponto de equilíbrio, a mola não está deformada. Essa força elástica seria quanto? 0. Aonde que a força elástica é máxima? Aonde houver maior deformação da mola, porque a gente lembra pela lei de Hooke, né, que a força elástica é igual a Kx, a constante elástica vezes a deformação. Ou seja, onde tiver maior deformação, terá maior força elástica. Então, a força restauradora deste movimento oscilatório, ela vai ser máxima nas extremidades e vai ser 0 no ponto de equilíbrio. Legal? Se a gente pensa na velocidade desse bloco, a velocidade do bloco, ela vai ser 0 nas extremidades, que é onde vai ter inversão do movimento. E para ter inversão do movimento, a velocidade tem que ser 0. Inclusive, ele vai deslocando, afastando do ponto de equilíbrio de forma retardada, até parar. No momento que ele para, ele retorna. Então, a velocidade vai ser 0
nas extremidades, e no ponto de equilíbrio ela vai ser máxima, né? Porque o movimento é sempre acelerado das extremidades para o ponto de equilíbrio e retardado do ponto de equilíbrio para as extremidades. Se a gente pensa em energia, se pensarmos em energia cinética, ela está relacionada com movimento, onde ela vai ser máxima, onde tiver maior velocidade, no ponto de equilíbrio. Aonde ela vai ser mínima ou zero, no ponto de deformação máxima. Então, as grandezas que descrevem esses movimentos harmônicos, elas também ficam oscilando entre zero e máximo. Se eu pensar, por exemplo, na energia potencial elástica, quanto mais deformada a mola estiver, mais energia ela armazena. Então, aqui no ponto de equilíbrio, a energia cinética é máxima, a potencial elástica é zero, porque não tem deformação. À medida que a mola vai deformando, a energia cinética vai diminuindo e a potencial elástica vai aumentando. Então, aonde ela é máxima? Aonde a deformação for máxima. Ok? Então, várias questões pedem para vocês fazerem esse tipo de análise que a gente acabou de fazer aqui sobre esse movimento oscilatório sistema massa-mola, ok? Então, vocês têm que enxergar essa oscilação das grandezas à medida que o corpo tiver neste movimento oscilatório. O que vai acontecer com a velocidade? O que vai acontecer com a aceleração desse corpo, onde é máxima e mínima? A força restauradora, que no caso do sistema massa-mola é a força elástica, a amplitude do movimento, que está relacionado, no caso aqui, com a deformação dessa mola. Legal? Então, algumas questões são meramente teóricas, perguntando o que acontece com essas grandezas que descrevem esse movimento oscilatório. Ficou claro? Se tiver alguma dúvida, perguntem, por favor. Beleza. O que mais que eles perguntam? Quando a gente fala de movimentos oscilatórios, esses movimentos, eles são cíclicos. E tudo que é cíclico, ele vai ter período, por isso que eles são periódicos, né? E ele vai ter frequência. Ok? Beleza? Ele vai ter período e frequência. O que era o período mesmo? É o tempo para completar um ciclo. Nós vimos isso em movimentos circulares, né? E o que é frequência? É o número de ciclos. Deixa eu admitir alguém aqui. É o número de ciclos por unidade de tempo, quantos ciclos completam por segundo. Inclusive, a frequência, a unidade medida mais comum da frequência é o número de ciclos por segundo, que é representado por Hertz, que também já falamos em movimentos circulares. Tanto é que nós vimos também em movimentos circulares uniformes que o período, que é representado pela letra T, né? Ele é igual ao inverso da frequência. É igual ao inverso da frequência, né? Mesmo porque período é o tempo por ciclo e a frequência é a relação de ciclos por tempo, tá? E eles gostam de perguntar muito sobre período e frequência desses movimentos harmônicos e os fatores que interferem nesse período e nessa frequência. Por quê? Por que eles gostam de perguntar muito sobre isso? Os movimentos oscilatórios são movimentos geradores de ondas. As ondas são pulsos de energia
que são liberadas desse movimento oscilatório, desse corpo, e vão vagando no espaço, fazendo com que o meio material que ela está passando sofra uma perturbação. O meio que ela passa sofre uma perturbação. E o que o meio acontece com o meio? O meio começa a oscilar. A onda é um pulso de energia que vaga no espaço desprendido de matéria. Mas quando ela está passando no meio material, ela faz com que o meio material seja perturbado. E qual é a perturbação que ela gera no meio? Ela faz com que o meio material oscile. E a oscilação do meio vai ser gerado pela onda, né? Que a gente já fala que é a oscilação da onda. Ela é gerada, é idêntica ao período e frequência da fonte geradora. Então, quem determina a frequência de uma onda, o número de oscilações, de perturbações por segundo que ela gera no meio material quando ela está passando pelo meio material, é a fonte geradora, ok? A frequência da onda vai ser sempre igual à frequência da fonte que está gerando essa onda. Então, quando eu vejo essa alto-falante oscilando, se ele estiver oscilando numa frequência de 1000 Hz, 1000 oscilações por segundo, as ondas sonoras, né, geradas por esse alto-falante, elas também terão 1000 Hz. O que isso quer dizer? Que ao atravessar o meio material, ela vai fazer com que o meio material sofra 1000 oscilações por segundo. Na hora que esse pulso de energia sair dessa onda, né, desse alto-falante, ele vai ter a mesma frequência de perturbação do meio, que é em relação à fonte geradora. Ficou claro? Então, se nós sabemos qual é a frequência do movimento harmônico, eu vou saber qual é a frequência da onda gerada por aquele movimento harmônico. E se eu consigo controlar a frequência da fonte geradora, eu consigo controlar a frequência das ondas produzidas por aquela fonte geradora. Então, por isso que eles cobram muito, porque um movimento harmônico simples é a base da geração de ondas, né? E nós trabalhamos muito com controle de frequência dessas ondas. Então, eu preciso saber como que eu vou controlar a frequência da fonte geradora, né? A frequência de oscilação, quantos ciclos, né, por segundo essa fonte geradora vai realizar, porque uma vez eu determinando isso, eu consigo determinar a frequência das ondas geradas. Um exemplo que eu posso passar para vocês são as nossas cordas vocais. Se vocês falarem aí, tá com áudio, todo mundo com áudio desligado, então vocês fiquem à vontade de começar a falar, vocês colocando a mão na garganta, colocando aí a mão na garganta, vocês vão ver que as suas cordas vocais vibram. E a frequência dela vai determinar a frequência da onda sonora emitida pela gente. Pessoas que têm a voz mais aguda são ondas sonoras de maior frequência. Quanto maior a frequência, mais aguda é a onda sonora produzida por aquela fonte emissora. Então, as cordas vocais de pessoas que têm a voz mais aguda, elas vibram numa frequência maior do que pessoas que têm a voz mais grave. Ok? Se você tentar falar grave aí, você vai ver que as cordas vocais vibram mais lentamente. O tempo para uma oscilação vai ser maior do que pessoa que fala feliz. Ok? Você vê que as frequências, pessoas de voz fina, a frequência de oscilação da voz, das cordas vocais, que é a fonte geradora da nossa onda sonora, né? Emitida pelo nosso sistema vocal, ela vai ser maior para pessoas que têm a voz mais aguda. Legal? Ficou claro? E aí, como que eu calculo esse período e essa frequência?
o cálculo de período, a frequência é o inverso do período. Então, se você sabe calcular o período, você consegue calcular a frequência. Legal? Como que se calcula o período de um sistema massa-mola? Eu não vou entrar em dedução de fórmula. Essa fórmula surgiu a partir de uma função senoidal. Vocês devem ter visto aí com Marco Túlio funções senoidais, e funções senoidais, elas são típicas para representação de movimentos, comportamentos cíclicos, né? E aí ela é determinada por 2π raiz quadrada de massa sobre a constante elástica. Legal? Dificilmente vai ter questão para calcular o período. A maioria das questões pedem para vocês determinarem que fator que vai aumentar ou diminuir esse período, os fatores que interferem no período de oscilação. Ou seja, quanto maior for a massa do bloco, maior vai ser o tempo de oscilação. Ela vai oscilar mais devagar, porque é mais difícil tirá-la do seu estado de inércia. A aceleração gerada pela força restauradora vai ser menor. Então, quanto maior for a massa num sistema massa-mola, maior vai ser o tempo de oscilação, menor vai ser a frequência, uma relação diretamente proporcional. E quanto maior for a constante elástica, maior vai ser a força restauradora, porque a força elástica ela é igual a Kx. E se eu aumentar a força elástica, aqui nesse ponto, né? Se eu colocar uma mola de constante elástica maior, a aceleração desencadeada para o escopo sair deste ponto vai ser maior. Ele acaba oscilando de forma mais rápida. Então, quanto maior for a constante elástica, menor será o período, maior será a frequência de oscilação, ok? Aonde que vestibular quer pegar você sempre? Na deformação. Se eu deformar mais aqui, eu aumento a amplitude de oscilação, mas eu não aumento o período nem a frequência. O tempo que gasta para oscilação será sempre o mesmo, ok? O link vai cair agora, nós continuamos no próximo link falando de sistemas de pêndulo, ok? Então, vou encerrar o link aqui que cai agora, a gente já retorna em 2 minutinhos.